Olá, 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 pessoal. Continuando a nossa série Sabedoria Financeira. Hoje a gente vai falar sobre uma situação que está no mesmo capítulo daquela viúva que Deus multiplicou os recursos dela, o azeite, e 2 Reis, capítulo 4. Mas uma situação que está um pouquinho mais à frente. O versículo deixa claro que o profeta Eliseu, foi para uma região e ali tinha uma mulher rica, O legal dessa etapa, dessa situação, é que o versículo deixa claro que ali existia uma mulher rica e ela insistia sempre para o homem de Deus passar ali e tomar uma refeição para continuar a viagem. Ou seja, cuidando das coisas de Deus com os recursos dela. Que interessante, Muitas vezes a gente mistifica demais como que a gente cuida das coisas de Deus. A gente acha que cuidar das coisas de Deus é apenas na igreja, Mas as pessoas do nosso lado estão precisando dos recursos que Deus colocou em nossas mãos e muitas vezes a gente não enxerga. E essa mulher, como eu falei, o versículo deixa claro que era uma mulher rica e ela sempre insistia para o homem de Deus passar na casa dela e tomar uma refeição para continuar a viagem. E em certo momento ela foi até o marido e falou assim: vamos construir um quarto para esse homem de Deus, ele sempre passa por aqui. E sempre esse profeta Eliseu ficava lá, se hospedava nesse quarto que a mulher fez para ele, ela dava refeições para ele, ou seja, sempre colocando os recursos no lugar certo. E em determinado momento, Eliseu vira para ele e fala assim: você está precisando de alguma coisa, Ou seja, a forma de retribuir, sabe? Ele sabia sobre o poder de Deus e aquela mulher estava fazendo as coisas corretamente, Aplicando os recursos da forma correta. E ela falou: não, eu estou bem. E aí, assim, não sei quanto tempo exatamente se passou, porque o texto não deixa claro, mas ele vira para ela num determinado momento e fala assim, que ela ia ter um filho. E aquela mulher, já sem esperanças em muitas coisas, tem coisa que, como eu sempre falo por aqui, se a Bíblia não deixa claro, a gente não deve ficar especulando, Mas o que aquela mulher fala diante do homem de Deus é algo como assim: não me engane, não fale que eu vou ter um filho e eu não vou ter no final das contas, Mas realmente, a palavra de Deus é fiel mesmo quando a gente deixa as circunstâncias tomar nossos corações, nossas vidas e a gente acaba não agindo com fidelidade diante de Deus, mas a palavra de Deus sempre é fiel, Deus sempre é fiel com o amor dele, com a palavra dele. E aquela mulher teve um filho realmente, só que depois de um tempo aconteceu uma situação bem complicada. O filho dela morreu. E infelizmente ela não sabia o que fazer, mas ela tinha um caminho. Ela aplicou os recursos novamente, ela se equipou para ir encontrar com o homem de Deus, E só para não ficar muito longo, o final é que Deus ressuscitou o filho daquela mulher. A gente pode aprender algumas coisas sobre a vida e os recursos financeiros nessa situação. A mulher, ela entendeu que ela tinha que ajudar o homem de Deus com os recursos que tinha nas mãos dela, Ou seja, aplicar o recurso no lugar certo, da maneira certa. Porque muitas vezes não adianta ser o lugar certo, mas a aplicação ser a maneira errada. Entendeu? E muitas vezes é isso que nos dá problemas financeiros em momentos difíceis. A gente até tem algo válido, até tem uma vontade
verdadeira, uma vontade genuína, mas a gente está perdido na forma de aplicar. Pelo que dá pra gente entender, no coração daquela mulher, ela sempre desejou ter um filho, mas ela não se aproximou com interesse egoísta, né? Que muitas vezes as pessoas por aí defendem que ter interesse é normal, mas ter interesse não é normal, porque sempre tem escondido uma vontade egoísta, uma vontade hedonista, ou seja, uma vontade de sempre autossatisfação e muitas vezes não se importar com a necessidade do outro. Sabe, você ter a sua atenção chamada por algo é uma coisa, mas você sempre desenvolver situações, se aproveitar de circunstâncias, isso não é normal. E essa mulher nos ensina isso, nos ensina que mesmo num tempo difícil, talvez não com recursos financeiros, mas num tempo difícil que ela achava que talvez não pudesse mais se tornar mãe, aquele homem, né, conectado com Deus, percebeu aquela necessidade emocional. Porque do que adiantava ter os recursos necessários para ela ter um filho, mas se ela não conseguia ter? Não adiantaria ter todos os recursos se a real pobreza, entre aspas, estava em ela não conseguir uma realização de algo. Entendeu? E isso muitas vezes acontece para que a gente possa abrir os nossos olhos para algo que aqui estamos transferindo a real riqueza de nossas vidas, no que temos depositado em nossos corações. Essa mulher, ela se viu perdida quando aquilo que parecia distante veio a faltar, ou seja, o filho morreu, porque, né, a gente não tem todas as explicações, né? A gente tem que sempre saber que Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas e nada foge do controle dele. Então, se algo que a gente ama muito na vida acaba e muitas vezes nem tem a ver com falta de recursos financeiros, acho que a gente precisa se revoltar menos e entender, né? Permitir viver o luto. E foi o que essa mulher fez. Ela viveu o luto, mas ela sabia que o mesmo homem de Deus que falou que ela ia ter o filho, ele sabia que ele poderia ajudá-la de alguma forma. E ela usou os recursos novamente para ir atrás desse homem de Deus. E no final das contas, não foi o homem de Deus que apareceu, mas o poder de Deus apareceu na situação e o filho dela foi ressuscitado. E vejam só, né, do que a gente pode extrair dessa questão da ressurreição. A gente acha que muitas vezes a ressurreição foi só a de Jesus, né? Foi a mais importante delas. Mas essa ressurreição do filho dessa mulher, a gente realmente pode remeter à ressurreição de Jesus, que nos salvou de todas as coisas, nos salvou da morte do pecado. Mas o que a gente precisa fazer é crer em Deus, né? É crer em Jesus. E foi o que essa mulher fez. Mesmo que nesse tempo histórico Jesus ainda não existisse como uma pessoa humana, foi o que ela fez. Ela creu em Deus, ela creu que se Deus usou aquele homem para me dar um filho que eu queria tanto e sempre me deu os recursos necessários, se Deus não trouxer meu filho de volta, ele pode usar aquele homem para me dar outra direção, um conforto pela palavra de Deus, né? E aí a gente entra numa linha muito fina entre uma coisa e outra. Às vezes a gente acha que porque a gente tem os melhores recursos, a gente tem que ser considerado mais importante. E essa mulher considerou mais importante o que aquele homem fazia por Deus, pela palavra de Deus. Porque ela, de uma certa forma, se a gente para refletir,
O ato dela ao construir um quarto, uma habitação para um homem de Deus na casa dela, sempre tendo ali o convívio com ele, o marido dela, né? Porque são as personagens que aparecem ali, personagens entre aspas, né? Porque foram fatos relatados. E isso nos remete à questão da gente permitir Deus fazer morada em nossas vidas. Sabe, muitas vezes a gente quer que Deus cuide disso ou daquilo, mas não quer que Ele habite em toda a nossa vida. A gente acaba desenvolvendo uma visão fragmentada, uma visão quebrada sobre a vida. E da mesma forma, o Deus que nos provê com alimento, com trabalho, com um consolo, é o Deus que cuida das nossas finanças também. Que na reflexão de hoje a gente possa ter essa visão transformada com o que essa mulher nos ensina. Não adiantava ela ter todos os recursos. Ela se sentia pobre por não ter uma família completa. Ela tinha um marido, mas ela queria ter um filho. Internamente ela tinha essa vontade, ela possuía essa vontade. E isso só foi possível quando ela alinhou, ela possibilitou o uso correto dos recursos dela, acolhendo aquele homem de Deus. E só foi por causa disso que o homem de Deus percebeu o toque do Senhor e declarar para ela que ela ia ter um filho. Então, eu não sei qual a sua necessidade hoje. Eu não sei se é uma necessidade emocional. Eu não sei se é só uma necessidade financeira. Mas o encorajamento que eu deixo para você hoje é: amplie a sua visão e veja que as necessidades, elas estão sempre interligadas, conectadas. E há só um que pode nos ajudar. Porque, como a Bíblia diz, de onde virá o meu socorro? Olho para os céus e vejo que meu socorro vem de lá, do Senhor que fez os céus e a terra. Curta, compartilha, marca alguém que possa estar passando por uma situação difícil e fica ligado que a série ainda não terminou.